Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas, amante da cultura popular e tradicional brasileira. Estamos iniciando a nossa quinta aula de reizado, né? Ontem fizemos a transmissão, mas infelizmente por causa da chuva tivemos problema com a nossa internet, então não foi possível dar continuidade ontem ao trabalho. Hoje estamos refazendo novamente aquele trabalho, ok? Nós vamos fazer essa live até umas 8h40, 8h50 no máximo. E vamos ter hoje de volta aqui com a gente o mestre Roberto, né? Lá do Reizado Baile Estrela, lá de Sergipe, Moita Bonita, né? Esse simpático amigo que eu conheço há 12 anos, né? É um menino que tem uma experiência muito grande na história do reizado. Hoje ele é mestre de reizado, né? Já foi premiado já com intercâmbio cultural, né, do Ministério da Cultura, o qual conseguimos trazê-lo aqui para São Paulo no Festival de Olímpia, né? Então eu estou tendo um cuidado muito grande de poder estar convidando mestres para poder fazer parte dessa oficina de reizado, para que não venha, né, ficar uma coisa vazia, né? Então vou me apresentar para quem não me conhece. Sou o mestre Edmilson, né, do Reizado Sergipano em Bumba, meu boi de Guarujá. Estou à frente do reizado há 32 anos. Esse reizado, ele está aqui no Guarujá desde 1964, né? Trazido pelo saudoso mestre Zacarias de Matos. 56 anos de história. Então nós queremos passar para vocês a informação de como é feito o reizado, a história do reizado, né? E como surgiu o reizado, da onde veio, a que ciclo pertence, né? O reizado e tanta folia de reis pertence ao ciclo natalino, né? Acho que a história é sempre quase a mesma. E o reizado aqui no Guarujá, ele procura resgatar essa cultura aqui na minha comunidade, ensinando aos jovens, às crianças, aos adultos, né? Para vocês terem uma ideia, aqui por esse reizado já se passaram mais de 212 pessoas, né, na nossa conta, desde a época do Zacarias até a nossa época, esse levantamento que fizemos. Passou muita gente, né? Muita gente fez parte. Hoje o reizado tem uma associação a qual traz esse resgate da cultura. A gente ensina a dança, ensina a história, ensina o cantoril do reizado, né? A gente procura passar para esses jovens o que é um folguedo natalino, né? O que significa cultura, né? Porque aqui o nosso propósito é tirar essas pessoas da rua, né? Tirar da porta de um bar, tirar de uma boca de tráfico, seja lá o que for, porque comunidade, infelizmente, dá de tudo, né? Então, essa nossa oficina e a nossa associação tem essa preocupação em resgatar esse povo, né? O reizado sergipano, ele tem essa sua história. Em 2011, o saudoso mestre Zacarias faleceu, né? E antes dele falecer, ele já tinha passado para mim os seus conhecimentos. E em memória ao mestre Zacarias, fizemos um grupo mirim que se chama Reizado Mirim Mestre Zacarias de Matos, o qual foi apadrinhado pelo Toninho Clemêncio lá em Olímpia, né, que é o maior festival de folclore do Brasil, né, em Olímpia. E depois disso ainda temos outro festival muito grande, que é o Encontro Cultural de Laranjeiras. São os dois eventos maiores de festivais onde se encontram vários grupos de folclore. Então, eu quero passar para vocês todas essas informações, tá? Eu quero apresentar para vocês o meu filho, o Lucas. O Lucas, ele hoje é meu contramestre. O Lucas, desde os seus 2 anos de idade, já participa do reizado. 2 aninhos de idade, ele já subia no palco.
Ele ficava lá dançando, as meninas sapateavam e conforme elas pisavam o pé em cima do palco, do tablado, balançava e o Luquinha ficava pulando, né? Ficava salteando. E o Luquinha, ele foi criando o amor pela cultura, né? Pelo rezado, ele foi crescendo, brincou de Mateus, né? De palhacinho, foi dançarino de boi, hoje é o meu contramestre, ritmista dentro do grupo, me ajuda a cantar, tá? Então ele vai fazer as apresentações dele, fica à vontade. Boa noite para quem me conhece, se chama Lucas, e para aquelas pessoas também que não me conhecem. Bom, como meu pai tenha dito, desde os 2 anos de idade, que se não me engano foi em Olímpia, né, o festival do FEFOL, e as meninas dançavam e eu ficava olhando, aí depois dava vontade de dançar, e o palco subia e levantava por causa dos sapateados, né? E foi passando os anos, os tempos, fui crescendo. Em 2008 fui palhaço no que se chama o Mateus, né? Em Olímpia, no FEFOL. Aí foi ali que comecei a ter destaque. Ali foi na capa de revista do FEFOL. E como meu pai me disse aí, que em 2011 teve o grupo Risada Mirim Mestre Zacarias, aonde conosco estava se encontrando a primeira vez o grupo Mirim, onde estava também meu primo Wellington, que hoje não faz mais parte do grupo. Ali o grupo Mirim deu destaque, aonde que o Wellington, que hoje não se encontra mais, foi o grande destaque de Olímpia, que ele foi o mestre, né? E passando os anos, o Reisado foi crescendo, e hoje as meninas estão de maior. Hoje eu sou o contramestre agora do Reisado, né? E o que o Reisado precisar, estou aí para ajudar. Grande abraço, sou o Lucas. Pois é, o Lucas ele focou muito bem na conversa, falando do mestre Mirim, do Rezado Sergipano, do grupo Mirim, né, do saudoso mestre Zacarias, né? O Hélito, ele é neto do saudoso. Esse menino, ele com 4 anos de idade, ele foi um destaque muito grande no Festival de Olímpia. O menino, ele sapateia, ele dança, ele apita, ele faz a marcação de pé, ele chama as meninas para dançar no meio. Vocês terem uma base, foi aplaudido de pé. E tá aí o mestre Roberto, ele vai falar também. O mestre Roberto teve o prazer de conhecer, né, de ver o menino lá no palco e ver que o sangue corre na veia, né? Acho que toda a parentela do saudoso mestre Zacarias já nasceram já com sangue na veia, já por essa cultura, né? Hoje nós lutamos, né? Estamos lutando para o imaterial desse grupo, né? Porque já estamos há meio século, né? São 56 anos, né? Então tá na hora da gente ser reconhecido como imaterial, né? Aqui na cidade e depois ir para outras esferas, né? A minha gestora Cristiane, ela tá lutando por isso, né? Eu acredito que ela vai conseguir essa conquista, né? Eu quero agradecer a ela, ok? Agora eu vou chamar o mestre Roberto para dar início à nossa oficina e falando sobre o reizado, ok? O mestre Roberto, ele vai se apresentar, ele vai falar a partir de quando ele pegou o amor a esta cultura lá em Sergipe, muito bonita. Mestre Roberto, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, cumprimentar você, né, meu querido amigo, e ao seu filho Lucas, que eu tenho esperança que vai dar continuidade ao seu trabalho quando você deixar, que eu espero que não seja tão cedo que você deixe. E também o pessoal que está ali ajudando aí no estúdio, né, na parte técnica. Então, e Edmilson, de início eu quero que, se eu estiver falando muito, você me limite, viu? Que eu tenho a língua solta, eu falo demais. Não, sinta à vontade. Minha ligação com a cultura popular, com o folclore, não somente com o reizado, é desde muito criança. Às vezes eu mesmo fico procurando quando foi que eu constatei que tinha esse interesse, essa afeição bem exacerbada pelas coisas do folclore e da cultura popular, e eu não encontro. Eu às vezes costumo brincar comigo mesmo que nem foi eu que escolhi o folclore, foi ele que me escolheu, porque é uma coisa quase que nata, de nascença mesmo. Só que também tem a história que do nada nada vem, né? E eu, desde criança, que eu convivo muito com minha avó materna.
que é Dona Porfíria, que é viva ainda, mora aqui próximo da gente, aqui na mesma rua. E ela é de uma comunidade, de um município aqui vizinho, chamado Nossa Senhora das Dores, aqui em Sergipe. Eu moro em outro município, que se chama Moita Bonita. Eu moro na sede desse município. Que meu pai é daqui. Minha mãe já é dessa região de Nossa Senhora das Dores, que é de onde vem minha avó materna. E o nome dessa comunidade se chamava Caraúnas. Isso lá na década de 60, por aí, que ela era adolescente, mais ou menos nessa época. Existiam companhias de reisado aqui em Sergipe. Houve uma época que apareceu muitas companhias de reisado, e elas eram itinerantes. Eles andavam nas comunidades, as pessoas na comunidade ofereciam um rancho, uma casa de farinha, uma casa abandonada, para que eles ficassem alojados ali durante uma semana. E durante esses dias que eles ficavam alojados ali na comunidade, as pessoas convidavam eles para se apresentar nas bodegas, nos bares, nas residências, e era assim que os reisados brincavam antigamente. E minha bisavó, que é a mãe da minha avó materna, a mãe de Dona Porfíria, ela era louca por reisado. Ela, assim, era uma paixão inexplicável que ela tinha por reisado. Eu ainda alcancei ela já com 95 anos, acamada, mas ainda cantava, lembrava de trechos de música, cantava Chegou Meu Boi Agora, assim, as músicas mais comuns do reisado ela cantava. E minha avó cantando com ela, eu lembro que ela morava lá no povoado, e minha avó ia muito quando ela era viva para ajudar a cuidar dela, que ela estava acamada. Morava com outro irmão dela. E quando minha bisavó ia para os reisados, ela levava a filharada toda, e dentro desses filhos estava também a minha avó. E minha avó, essa minha bisavó, a mãe de minha avó, ela era cantadeira, rezava via sacra. Aqui no Nordeste tem muitas essas tradições de rezas na quaresma, de novenas, de textos cantados. Isso era muito forte. Hoje em dia está quase extinto, mas existia muito. E ela era cantadeira dessas rezas e gostava muito de cantar. Então, eles aprendiam as músicas do reisado. Minha avó conta que durante o dia, quando eles ficavam trabalhando na roça, ela trabalha na roça desde os 7 anos de idade, eles cantavam muito as músicas do reisado. Então, ela diz que tinha uma memória muito boa. Hoje, a memória está mais limitada, mas tinha uma memória muito boa. Quando ouvia uma música de uma vez, uma moda, já aprendia. E eles cantavam muito. Então, nessa minha convivência com essa minha avó materna, ela me contava como eram os reisados, que eu tinha uma curiosidade nata, já ficava perguntando muito, né, questionando. Eu nem sei nem como ela me aguentava para saber como era que eles se vestiam, como era a dança. Ela me contava que tinha o boi, e que uma pessoa investia embaixo e dançava, que tinha jaraguá, que abria a boca, que corria atrás das crianças. Então, eu ficava encantado com todas essas histórias, né? E aí isso alimentou muito, né, o meu imaginário. O meu imaginário, desde criança, foi alimentado por essas histórias. E não só do reisado, de várias outras manifestações do folclore, mas o reisado sempre teve uma coisa especial em mim. Não sei se por essa vivência maior da minha avó, e ela me trazia muitos relatos sobre o reisado, mais do que das outras coisas, mas eu sei que o reisado sempre teve um quê de especial. E aí eu convivendo com ela, né, e fui alimentando esse sonho desde criança de resgatar o reisado aqui na cidade de Moita Bonita, porque o pessoal também dizia que aqui tinha grupos de reisado e haviam desaparecido. E aí foi quando, em 2007, antes disso, a gente fazia brincadeira final de semana, quando reunia os amigos, os primos aqui na rua, a gente brincava de reisado. Eu tenho fotografias reveladas de brincadeiras de criança. Em 2007 foi que eu tomei a iniciativa de fato, criar um grupo, né? Foi uma tarefa muito difícil, com várias limitações em relação a questões sociais, mas também limitações em relação à questão financeira também. Só foi possível porque, na época, eu sempre tive uma facilidade para desenho. Então, desde os meus 10 anos de idade que eu pinto tela. E nessa época eu já vendia alguns quadros que eu pintava, fiz uns cursos de pintura. Então, com essa renda foi que eu comecei o reisado. Para você ter uma ideia, o nosso primeiro figurino foi feito de TNT, né? De TNT, não tinha sapato padronizado, cada figura dançava com seu calçado. E ainda outra coisa, essa minha avó materna ajudou muito e possibilitou que a gente criasse o grupo, porque ela era costureira. À época, em 2007, quando a gente fundou, ela já não costurava
por encomenda para ninguém, só alguma coisa, algum remendo de roupa ou alguma roupinha que ela fazia para ela mesma, mas ela se dispôs a fazer o figurino do Reisado para que a gente conseguisse, né, vestir o Reisado, porque nós não tínhamos condições financeiras de pagar para fazer um vestuário. Então, resumidamente, foi assim, essa minha ligação, né, como iniciou minha ligação com essas coisas da cultura popular, do folclore. E com outras manifestações aqui, né? Dia de Sábado de Aleluia, aqui tem uma manifestação que se chama Embeleco, que é ligada ao ritual da queima do Judas. São os caretas e tem um bocado de personagem. Aqui tem, ela aqui se caracteriza de um modo bem típico da nossa região aqui. E eu, desde criança, desde os meus 4, 5 anos de idade, que eu quero pular embeleco na rua. Quando eu era muito pequeno, minha mãe limitava, né, para não ir para a rua. Mas aí, depois que eu cresci mais um pouco, ela não teve como controlar e eu pulo embeleco desde criança na rua, todos os anos. Então, essa é a minha paixão pela cultura popular. A gente se achou na internet, né? De quadro, inclusive até me presenteou com um quadro que hoje está lá na minha sala lá. As pessoas vão lá, vende para mim, não vendo não. Isso aqui eu ganhei do mestre, eu não vendo não, isso é meu. Até o meu filho falou, não, deixa eu levar para casa, não tem nada para levar aqui não. Um quadro que tem lá, tá 12 anos comigo. Mestre, eu queria começar com o senhor, chamar de senhor, porque a gente de mestre para mestre, nós se tratamos, né, com já passa a ser uma autoridade dentro de um grupo, né? O mestre, ele tem uma responsabilidade grande. Eu queria que você falasse o surgimento do Reisado, né? Porque ele pertence ao ciclo natalino, né? Então eu queria que você falasse da história qual a ligação do Reisado, né? Esse folguedo com o ciclo natalino, em memória ao menino Jesus. Então, o Reisado, a princípio, ele é de origem cristã, né? Como você já falou aí, tem essa função de louvar o nascimento de Jesus. E ele nasce católico, né? A igreja cristã do início era católica, né? E aí, na Idade Média, segundo diz o antropólogo Carlos Rodrigues Brandão, no livro O que é Folclore, ele diz que na Idade Média existiam 2 ofícios dentro da Igreja Católica. O ofício pastorum, que era a celebração do Natal, esse pastorum vem de pastores, e o ofício estelai, que é o ofício da estrela, que a estrela está ligado à narrativa dos reis magos, que são os reis magos que são conduzidos pela estrela até chegar à manjedoura, né? E ele diz que o ofício pastoral era a celebração oficial da igreja. E nessa celebração oficial, no século XIII, segundo o que ele relata lá, se começou a fazer representações teatrais da narrativa que o Evangelho traz de como foi o nascimento de Jesus. Porque a gente tem que... a gente sabe que naquela época o analfabetismo era grande. A Igreja Católica, por muito tempo, ela segurou a questão da leitura da Bíblia, né? Ela limitou, a gente sabe dessas histórias. Então, e também para você lidar com as pessoas que não comungavam do mundo letrado, você tinha que ver uma linguagem representativa que facilitasse o acesso e o entendimento por parte delas. Então, a linguagem teatral foi muito usada, né? Desde sempre. E eles começaram a fazer essas representações do Natal, e ele, segundo o Carlos Rodrigues Brandão, ele disse que no século XIII, isso aconteceu bem antes disso, nessas representações, mas no século XIII, ele disse que já tinha até representações de bichos dentro desses teatros, né, desses autos de Natal que aconteciam dentro das igrejas. Mas como eu estava falando dos 2 ofícios, eu falei do Estelai, que é o ofício da estrela, que está ligado ao dia da Epifania do Senhor, que é o dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis. Ele diz que esse ofício, que era um ofício mais popular, que acontecia mais nas ruas, por iniciativa mais do povo, o pastoral era uma coisa mais oficial da igreja. Ele foi se popularizando e ganhando muita força. E isso faz a gente pensar, né, nessa popularização que os reis magos têm,
né, nessa devoção popular que é dedicada a eles, porque o Evangelho praticamente não fala deles. Diz que eram 3 magos, não diz que eles eram reis. Essa palavra reis certamente foi atribuída pela devoção do povo. Tem o Evangelho apócrifo, que não é canônico, né, não é oficializado pela igreja, que dá os nomes deles, mas no Evangelho canônico, que é o Evangelho de Mateus, que fala sobre eles, não diz os nomes deles. E a gente sabe os nomes deles, que é Belchior, Baltazar e Gaspar, né? Isso, então, essa devoção é uma coisa espontânea das pessoas, e é tanto que a gente chama de santos reis, e eles não são canonizados pela igreja como santos. É um título dado pela devoção popular. Então, e a palavra reisado vem de reis. Então, começou por aí, com essa devoção muito grande aos reis, e dentro desse ritual do ofício stellae, começou a aparecer outros personagens, eles começaram a colocar personagem de reis. Você sabe que religião e política e poder e governo sempre andaram juntos. E se misturavam, né? Você via que o Papa usava coroa, era coroado pelo rei, pelo imperador, né? Tinha isso. Então, essas coisas se misturavam. E você vê que as coroas estão presentes no reisado até hoje. Tudo isso vem dessas questões aí, né? E sobre os bichos, né? Tem um aspecto interessante que no século XIII, São Francisco de Assis, ele cria o presépio. É ele o criador do presépio, justamente para facilitar, né, para representar de forma imagética, porque a imagem é muito importante para o entendimento, né? Para representar de forma imagética aquele cenário, um possível cenário de como foi o nascimento de Jesus, ele faz aquela manjedoura com Maria, com José, com o menino lá na manjedoura, com o burrinho, com o boi, com os animais ali. E isso daí, a professora Aglaia também diz que mais à frente ele começou com uma representação estática, como a gente conhece, com imagens de barro, de cimento, do que for hoje, né? A gente diz assim. Mas depois houve a necessidade de representar também o presépio com pessoas também, né? Então começou esses autos que já vinham lá da Idade Média e teve esse reforço com o surgimento do presépio. Perfeito. Então o reisado é assim, né? Sobre a questão da chegada no Brasil, quando ele chega no Brasil, ele nasce como um teatro também, porque ele vem e é introduzido no Brasil pelos portugueses, e quando eles trazem os padres jesuítas para fazer a catequização dos índios, eles começam a trabalhar com teatro também, porque os indígenas tinham outra língua, várias outras línguas, e eles tinham uma dificuldade de início de se comunicar com eles. Então, o teatro foi utilizado. Né? Só adiantando uma questão interessante que tem a ver com isso, no nosso reisado nós temos a cabocla, que ali é uma coisa clara que é uma representação indígena dentro do reisado. E tem relatos de escritores, né, pesquisadores, que os jesuítas, eles usavam os índios dentro das representações teatrais deles. Então, certamente, esse índio, essa indígena, né, essa cabocla, ficou no reisado desses teatros que os jesuítas faziam e introduziam os indígenas. Perfeito. Eu acho que basicamente é isso, né? E o reisado vem das janeiras, né, das reiseiras portuguesas de Portugal, né, que eram itinerantes aí no Sudeste, em São Paulo, Goiás, Minas Gerais, nesses lugares por aí, até aqui na Bahia, a manifestação do reisado, que é as folias de reis, elas são itinerantes, saem de casa em casa fazendo cortejo. Já no nosso caso aqui em Sergipe, isso não existe mais, né? Elas ainda reproduzem esse mecanismo que acontece nas janeiras lá de Portugal, que acontece no mês de janeiro, né? Que vem das celebrações do deus Jano, né? E aí se chama de janeiras, né? Que depois foi cristianizada, né? A Igreja Católica usou essa estratégia de cristianização de manifestações pagãs. Então, basicamente é isso, para eu não falar demais. Ah, que isso, imagina. Você está dando uma aula aqui muito grande aqui para os nossos, né, seguidores aqui, nossos ouvintes. E nós estamos aqui justamente para essa oficina, para tirar as dúvidas e falar realmente o que é o reisado, ao que ele pertence, a história do reisado, né? Que muitas pessoas não conhecem, né? Fica naquela dúvida, né? Se a ligação do reisado é a mesma da folia de reis, né? Porque os 3 reis magos, eles aparecem também nas folias de reis, na história, né? Como você falou citou da Bíblia, falou dos 3 reis,
Então nós temos mais personagens dentro do Reisado que fizeram parte também da Bíblia, né? No caso aqui, quem? Isso, o Mateus, né? Biblicamente, ele era aquele gogo da corte, né? Ou eu estou errado, né? Você, o mestre, quando se fantasia ali de caboclo ali, de Mateus, de palhaço, você faz um personagem que seria naquela parte teatral, junto com a Dona Deus, a dona do baile, né? Para fazer aquela interação lá, interagir entre um, entre o outro, para trazer alegria e fazer palhaçada. Porque naquele tempo, se os gogos da corte lá não fizessem nada que viesse do agrado do rei, que, né, aquelas piadas eram punidos, né? E uma morte, né? Fala um pouco pra gente sobre o Mateus, sobre o chapéu. Fica à vontade. Então, a figura do palhaço, né, na verdade, né? O Mateus, ele é um palhaço, só que ele está dentro vamos dizer, das manifestações populares, né? Como acontece no pastoril, como acontece no reisado, nas folias de reis, né? Tem lá os Mateus, usam máscaras, né? Mas é possível que de início eles usassem máscara mesmo, já no nosso caso aqui em Sergipe, mas hoje em dia não usamos mais máscaras, geralmente é pintura mesmo, que é usada no rosto, como é o caso também de vocês aí, né? Que é reisado sergipano. O Mateus vem dessa necessidade do cômico, né? Nós temos essa necessidade do cômico, da graça, do riso, né? E você vê que, mesmo sendo uma manifestação que nasce, né, estritamente religiosa, depois ganha um lado profano, mas desde o início teve essas representações no meio, né? E tem várias narrativas, né, para a presença do Mateus no reisado, né? Tem uma narrativa que diz que ele representa os mandatários de Herodes, né? Que Herodes queria descobrir onde o menino Jesus estava e sempre mandava alguém, né, de forma disfarçada, descontraída, como é o jeito do palhaço, descobrir onde o menino Jesus estava, se infiltrando nessas manifestações. São narrativas populares, né, mitológicas, que contam. Tem uma narrativa que diz que o reisado eram mulheres que saíam de casa em casa, arrecadando donativos e cantando louvores ao menino Jesus, e esses donativos que elas arrecadavam iam ofertar a ele, a Jesus Cristo, né? E o rei soube, porque tudo que ele sabia, né, segundo a narrativa, que estavam tendo contato, que sabiam onde o menino Jesus estava, ele mandava alguém infiltrado no meio deles, né, para descobrir onde o menino Jesus estava, que ele queria matá-lo. E então entrou esse personagem de palhaço disfarçado para que não descobrissem qual eram as verdadeiras intenções dele. E aí diz que o reisado ficou só de mulher, né? Você vê que a grande maioria é de mulher, e com o Mateus só, né? Fazendo a ressalva aí do caso de vocês, que vocês já adicionaram pessoas trabalhando mais a questão da dança, e isso é mais do que normal, porque o folclore não é algo engessado nem morto, porque se engessar e parar e não haver transformações, morreu, né? A cultura é dinâmica e se transforma de acordo com os contextos, vocês já estão em outro contexto. E eu acho isso muito interessante, porque é uma cultura que está viva, né? E eu tenho, assim, é uma tradição, mas os homens às vezes querem participar mais do reisado, mas não podem, porque aqui é bem limitado, né? É só um palhaço. E tem a narrativa essa narrativa de que ele é representante dos mandatários de Herodes, mas também tem a narrativa de que ele simboliza os próprios reis também, né? Mas essa narrativa de que ele simboliza os mandatários de Herodes, ela é convertida. O palhaço é um convertido. Ainda que ele seja um mandatário, foi alguém mandado de Herodes com intenção maldosa, ele se converteu, porque a narrativa diz que ele se encantou com o ouro que o rei tinha ofertado e ele acabou esquecendo de voltar para avisar Herodes onde o menino Jesus estava. É até engraçada essa história, né? Então ficou o reisado com as mulheres, e só com esse Mateus de intruso no meio, fazendo palhaçada. A forma que ele se veste, né? Se veste tipicamente como um palhaço. Porque hoje, né, já há muita criatividade nas roupas do palhaço, mas a roupa do palhaço, basicamente, é com babado na gola, como a gente usa, com babado no punho, com babado na barra da calça. É essa roupa do palhaço, do Mateus, né? E
Se você observar nossas roupas de palhaço aqui, de Mateus, é igualzinha a roupa da Folia de Reis aí em São Paulo, no Sudeste. Eu tirei até uma foto em Olímpia, em 2010, com o Mateus de Reisado. Eu e ele, assim, não tinha quem soubesse quem era da Folia de Reis e quem era do Reisado em Sergipe. Só a máscara que ele usava, e eu estava com pintura. Então, as narrativas que tem para o Mateus são essas. Verdade. Então, tu me tirou aí já a grande dúvida, acho que de mais algumas pessoas, sobre a narrativa do personagem do Mateus, né? Dentro do Reisado, nós temos a Dona Deusa, né? A Dona Deusa, ela é uma figura principal dentro, né, da dança e dentro do Reisado, né? Dentro dessa manifestação folclórica. A Dona Deusa, como já reportado, assume um papel de naturalidade na disputa que estabelece entre os dois cordões. No caso aqui, essa disputa dos dois cordões, quando vocês dançam aí, vocês tiram os versos, né? No caso, essa disputa é quando ela sapateia, né? Vamos lá. Junto com uma menina de cada cordão, ou vocês fazem com o grupo sapateando junto? Na parte da bandeira, você está dizendo? Não, aqui no caso, a Dona Deusa, como já reportado, vamos supor, o papel dela dentro do Reisado é fazer a dança junto com o Mateus, né? Na parte do cordão, da disputa de cordões, a Dona Deusa, ela entra aí com o papel de... Como assim na disputa? Qual seria... De início, para contextualizar, então, essa questão da Dona Deusa, a Dona Deusa fica com o Mateus, né, ali na frente, como liderança do Reisado. E a Dona Deusa é, de fato, a dona do Reisado, a dona do baile, Dona Deusa. O Mateus é um intruso. Obviamente que a grande maioria dos mestres, às vezes, ele ocupa o lugar do Mateus. Então, ganha um destaque muito grande por isso. Mas tem também mestras que são Dona Deusas e dona do baile. Aqui em Sergipe tem. Mas a Dona Deusa é a dona, né? Tanto que se chama que as meninas que dançam ali são as filhas dela. E o Reisado é cordão verde e cordão encarnado, ou cordão azul encarnado, né? E ela se coloca no meio como imparcial, porque há uma disputa entre esses dois cordões. E você vê que ela veste as duas cores, porque ela não toma partido, né? Ela está ali como uma conciliadora, que quer estabelecer a paz entre os dois cordões. Então, quando a disputa das bandeiras do partidário, ela fica o tempo inteiro como uma mediadora do conflito, né? A disputa, conduzida pelo Mateus, para ver a preferência da plateia pelos cordões. Isso entrava a questão financeira na época dos reisados mais antigos, dessas companhias de reisado que eu falei no início. Era um meio de sobrevivência deles, era um mecanismo de arrecadar dinheiro. E quando há essa disputa, de qualquer forma, um cordão perde e há o choro da bandeira, a bandeira é baixa, as figuras lamentam a morte do cordão, ela fica tentando consolar, né? Mas ela não se envolve na disputa. É nesse sentido. E ela é quem comanda a função, né? O Mateus fica o tempo inteiro instigando ela e ela é quem vai anunciando, ela é quem dita quais são os caminhos do reisado. O que é que vai sair agora? Ela vai dizendo o que vai sair, né? Sempre é ela que anuncia o que é que o grupo vai apresentar. E quando a Dona Deusa tem um papel muito importante, a Aglaé diz que antigamente, né, nos livros dela, que a Dona Deusa também usava apito. Geralmente hoje a gente vê mais o Mateus usar o apito, mas a Dona Deusa também marcava com apito. Né? Tinha um papel muito grande no canto, né? Uma personagem, a personagem principal do reisado. Né? O Mateus hoje, como eu disse, ele se equipara a ela, mas em termos estritos, vamos dizer, da teoria do reisado, ela é a principal. Tem que ter a dona do baile, né? Tanto que na falta de uma figura, ela acaba substituindo aquele lugar e vai pro cordão. Numa falta. É uma figura muito importantíssima. Você focou muito bem que o reisado fica no comando, o espetáculo da Dona Deusa. Ela que tem que falar ali o cantoril ali, vai sair agora, tal. Ela fala
se é um samba de meio, se é uma chula, se é uma marcha. Isso é muito importante. Aqui no Guarujá, nós usamos as cores verde e vermelho, né? O vermelho, no caso, é o encarnado, né? Segundo, até o próprio mestre fala que é o sangue de Jesus derramado na cruz, né? Por nós, né? E muitos reisados aí em Sergipe, eu tive o prazer de conhecer no Encontro Cultural de Laranjeira em 2012. A maioria usa as suas vestes, né? Azul e verde, né? O 12 estrelinha, ele é azul e verde, né? E vermelho. Azul e vermelho, isso, perdão. Então isso me chamou muita atenção. Inclusive o reisado mirim aqui nosso, aí nós colocamos o cordão vermelho e o azul, para diferenciar do reisado principal. Queria saber de você, mestre, na parte do cantoril, quando vocês aí em Sergipe, né? E no caso também nossa aqui, né? A gente cantamos o Bendito, né? Em louvor ao Menino Jesus, porque todas as apresentações de reisado tem que ser cantada, até porque faz parte do ciclo natalino, né? E eu queria que você falasse um pouco das músicas, dos cantoril do Alto de Natal em louvor ao Menino Jesus. Uhum. Só uma palhinha sobre essa questão das cores, né? Você disse que encontrou muitos reisados aqui vestidos de azul e vermelho, né? Aqui ainda existe, mas os reisados mais antigos, eles são verde e vermelho. Houve uma época, porque assim, o azul e o verde, eles se confundem um pouco, né? Tanto que se fala em verde rama. O verde rama, ele é bem muito próximo do azul. Essa diferenciação aqui aconteceu, acredito, em função do pastorio, porque o pastorio é muito marcante, o azul e o vermelho. Então, os reisados, para se diferenciar, eles começaram a vestir verde e vermelho, né? E tem você falou aí que eu falei que representa o sangue de Cristo. Não sou eu nem eu que falo, quem diz é a Aglaé, né? Eu coloquei aí como citação no meu trabalho. Ela que diz lá que representa o sangue de Cristo. Sim, sobre o bendito, né? Não vou fugir do assunto. O bendito é um símbolo, né? E a representação de que o reisado, de fato, tem essa obrigação de louvar o nascimento de Jesus, né? Como eu disse, o reisado, ele nasce estritamente religioso, mas no nosso caso aqui em Sergipe, não somente no nosso caso, no Brasil inteiro, mas aqui nós ganhamos um aspecto brincante dentro do reisado muito forte. Aí, nas folias de reis, tem o aspecto profano. Os mateus, eles fazem brincadeira, tem também essa parte de brincadeira, mas eles conservam uma característica religiosa muito mais do que a gente. Eles levam isso muito, muito mais a sério. Nós conservamos os benditos, várias músicas que fazem referência a Maria, a Jesus, aos reis, mas nós temos um aspecto brincante muito grande de músicas que não tem, aqui a gente vê que já se descolaram do aspecto religioso. Agora, o bendito é um símbolo que permanece de forma muito forte nos reisados aqui em Sergipe. Dificilmente, hoje, né, em função dos eventos, que é onde normalmente os reisados se apresentam, os grupos folclóricos, e que tem tempo determinado e limitado, às vezes alguns não cantam, mas dificilmente você encontra um reisado aqui que se apresente que ele não cante o bendito de início. Ainda que não cante todo, porque é um canto muito extenso, bastante extenso, eles cantam nem que seja um pedaço, né, um trecho. Então, o símbolo do bendito você vê, o reisado chega, faz a serenata de chegada, depois que chega, faz o pedido de licença, e logo em seguida, antes dele começar a brincadeira, a dança, de fato, ele faz o louvor a Jesus e Maria. Então, isso demonstra que o reisado, né, ainda mantém essa obrigação de louvar, né? Eles dizem até de pedir uma bênção mesmo para iniciar a brincadeira, né? E, de fato, é a característica, é o elemento fundante do reisado, né? O louvor a Jesus e Maria, ao nascimento de Jesus, né? Ao Messias. Quando a gente canta os benditos, né, tem pessoas que a gente percebe no olhar que elas acabam se emocionando. Eu presto muito atenção nisso. Eu
costumo olhar assim, eu estou cantando, mas eu procuro olhar para o público e ver a reação das pessoas. Tem pessoas do catolicismo, né, os católicos, eles já, na letra da música, já mandam uma mensagem para eles, né? Quando a gente fala o bendito, louvado seja, né? O menino Deus nascido, né? Então, dentro do catolicismo aí da religião, muitos acabam se emocionando, né? E depois vem até agradecer, né? Falar, poxa, caramba, eu lembrei lá da minha terra, muito obrigado por manter essa tradição. Então a gente vê que é uma tradição que mexe muito, né? Com essas pessoas que são muito devotos, né? Porque hoje eu faço o rezado, independente de religião, é uma parte minha cultural, né? É um trabalho que eu levo a sério há 32 anos, né? Sou evangélico, mas é uma função que eu herdei do mestre Zacarias, né? E através disso eu consegui... Eu consegui ganhar muitos títulos, né? Nós temos 10 títulos, 10 editais ganhos, né? 5 do MINC e 5 PROAC, e hoje somos um ponto de cultura viva, né? Nós somos já reconhecido também pelo Ministério, né? Então isso para mim é muito gratificante, saber que eu pude de uma maneira ou outra conseguir dar continuidade a este grupo, levar esse grupo a vários eventos grandes, né? Dentro do Brasil, Festa do Peão de Barretos, já tivemos lá 3 vezes, Palco Culturando, Olímpia, a capital do folclore. São 46 anos, né, de participação. Então isso é uma importância muito grande. Então é por isso que eu procuro difundir a cultura e mostrar a cultura às pessoas e passar a história, né? Porque não adianta a gente passar uma coisa não verdadeira para as pessoas e deixá-las confusas, né? Então a gente estamos aqui para tirar aí para vocês aí as dúvidas que vocês tinham, o que esse personagem faz, o que não faz. Que nem dentro do rezado, hoje as pessoas falam, mas vocês não fazem mais a morte do boi, não tem mais aquele personagem do Jaraguá, que era mó legal, o cavalinho lá, o Jaraguá, não tem mais a peça do vaqueiro, não tem mais o Pai João. Hoje não tem, a gente não tem mais espaço dentro dos festival de folclore para fazer isso, porque isso demora muito no palco, né? Então, para você fazer uma peça dessa, você vai levar aí 4 horas no mínimo, até você matar, louvar, prender lá quem matou e rezar lá o boi lá para ressuscitar. É difícil. Infelizmente, essa parte é difícil aqui no estado de São Paulo fazer. A não ser aí em Sergipe, aí você ir num povoado, numa comunidade que você vai ali especialmente para fazer um rezado. Falar, eu vou fazer um rezado de tantas horas que eu quero mostrar do começo ao fim. Aí consegue. Hoje aqui você sabe, né? Os maiores festivais de folclore aqui, o mínimo que você pode ficar é 20 minutos no palco. Né? Agora, quando é um Revelando São Paulo, no caso a gente quando fazia o encerramento, aí sim, aí a gente ficava 1 hora no palco, dava para brincar e dava para colocar o vaqueiro. Mas, felizmente, hoje já não dá, né? Eu queria que você falasse... A parte da dança, você tocou numa parte que eu não posso esquecer, da parte dos índios, né? Hoje você sabe que a pisada do rezado tem a ver com os passos dos índios, né? Se você prestar bem atenção... Eu fui fazer uma apresentação aqui numa faculdade no Guarujá, há 20 anos atrás, e um pesquisador falou para mim, essa pisada aí que você faz é de índio, ela se chama concubina. Eu falei, ele falou, tem tudo a ver com o índio. O índio, ele tá dentro da história do rezado. Até hoje eu não esqueço. Falei, tá, legal, pô, é bom saber. Então você vê, uma coisa que eu não sabia, que o saudoso mestre Zacarias nunca me passou. É que nem eu vou te perguntar, nós temos as modas, né, centralizadas dentro do rezado. Nós temos a cabocla, que você já falou, né, e temos a baiana
A moda da baiana, ela dentro do reisado, ela representa a Bahia. O porquê uma baiana dentro do reisado e por que, depois você respondendo essa pergunta, eu gostaria de saber sobre a cigana, ok? Pode. Então, como eu falei, né, de início, a gente teve essas influências, porque assim, o reisado chegou aqui em português, né, europeu, mas o Brasil é um caldo de culturas, né, aqui já tinha os indígenas, depois vieram negros, vieram franceses, vieram os espanhóis, né, aqui o Brasil é um caldo, né, de influência, de diversas influências, um povo híbrido, um povo multicultural. É, a questão da baiana, né, ela hoje carrega esse nome de baiana, mas ali é uma representação explícita da cultura negra. E eu acho que o nome de baiana é bem simbólico, porque a Bahia é o estado brasileiro mais representativo da cultura negra. É onde você encontra a maior população negra do Brasil e onde se conservam de modo mais, vamos dizer, mais forte, mais genuíno e até em certos aspectos inalterado, né, vamos dizer, em relação em termos comparativos com outros estados, o que veio a nossa contribuição, a nossas influências da cultura negra. E ela representa o negro. Você vê que se veste tipicamente como uma baiana, usando o turbante na cabeça, que é bastante típico. Isso é muito explorado lá na Bahia pelas baianas que se vestem tipicamente para fomentar o turismo, as vendedoras de acarajé. Então, é uma representação do negro, né, dentro do reisado. A cabocla, como eu falei, né? Uma representação indígena, né? Lá de cocá, de arco e flecha, né? E tem a moda, né? Que a cabocla quer atirar nas pessoas, né? Isso aí carrega a questão da reação também do índio, né? Que a gente sabe que o índio sofreu, foi colonizado, foi domesticado, mas ele também reagiu, ele também fez guerra, né? E o Mateus, como representante dos brancos, né, ela quer atirar no Mateus, né, diz lá a moda, né, a cabocla. E a pisada, né, esse ritmo, essa percussão que a gente tem dentro do reisado, e esse ritmo de batida de pés, isso é cultura negra e indígena. Né? A cultura indígena é muito cheia de danças marcadas no ritmo do pé. Né? Isso não é dos portugueses. Você vê que a folia de reis aí no Sudeste, que me parece que conserva um aspecto mais, entre aspas, mais puro do que veio de Portugal, eles não têm sapateado, né? Aí no Sudeste, mas aqui na Bahia, não sei, em Minas Gerais, é muita coisa para se pesquisar, porque esse Brasil é muito grande, e às vezes você fala em termos gerais, mas você vai numa comunidade específica e você encontra coisas ao contrário do que você diz. Eu achava até um certo tempo que só tinha sapateado em reisados de Sergipe, mas eu encontrei sapateado igual nosso nas folias de reis aqui na Bahia também. Né? Se você for pesquisar no YouTube, você vai encontrar vários vídeos de folias de reis na época do ciclo natalino, de Natal a Reis, ao dia 6 de janeiro, que eles fazem sapateado na Bahia. Né? Mas a Bahia já está no Nordeste, né, também. Né? Eu não sei, é uma investigação que tem que fazer muito aí nessa região sul e sudeste, para ver se encontra alguma manifestação de reis, alguma manifestação do ciclo natalino que tenha sapateado. E parece ser uma coisa mais aqui do Nordeste. E também o reisado no Nordeste, falando dessa questão musical, ele foi muito influenciado pelo trio, pelo forró. Né? Você vê que o reisado, basicamente, hoje a gente já tem vários outros instrumentos, mas basicamente aqui os reisados mais antigos era só sanfona, triângulo e zabumba. E eles, muito nesse ritmo do forró, tinha muita questão de antes do reisado começar a se tocar um forró para as figuras dançar com os rapazes, eles pagavam para dançar com elas, e quando terminava o reisado, outro forró de novo. Na hora da bandeira, tinha um momento da disputa dos cordões, quem tinha preferência pelo cordão, dançava forró também com as meninas. Então, o forró está muito dentro, né, do reisado, né? Esse ritmo mais acelerado nosso, do baião, das marchas, né? Você vê que a folia de reis é uma coisa mais singela, mais de viola, sem muita percussão, né?
São as nossas influências, né, desse ritmo, né, que foi criado por Luiz Gonzaga. Sim, a cigana é uma representação também dos povos ciganos, um povo que eu acabei esquecendo de falar, né, uma cultura que está presente no nosso Brasil, né, uma das culturas, de tantas culturas que nós temos aqui, é uma representação dos povos ciganos, que é uma cultura bastante peculiar, particular, que tem um modo típico de ser, que às vezes é muito discriminado. A gente vai muito pelos estereótipos de que sempre cigano age de determinada forma, como se eles fossem padronizados, todos iguais, né? E você vê, né, o quanto, a partir de um reisado, você pode trabalhar a diversidade cultural, nas escolas, na rua, em todo lugar, porque o reisado é da rua, é do palco, é de onde for, né? Você tem ali uma demonstração, né, uma representação da diversidade que pode conviver em harmonia, né? A gente sabendo respeitar as diferenças e sabendo admirar o que tem de bom no outro também, né? Na rua, né? Mestre, Uhum. E a bagagem a histórica, né, bagagem. também, que traz, né? Pelo reisado você tem várias Bom, histórias, né? eu vou mencionar aqui. Aqui nós temos aqui com a gente a mestre Ione. Ione, Deus abençoe a senhora, obrigado por estar aqui nos assistindo. Em breve a senhora vai estar também fazendo parte desta oficina de reizado. Vai se preparando, ok? Que no momento certo eu vou estar fazendo entrevista com a senhora, para a senhora estar falando aí do trabalho da senhora, do reizado, a mestre Ione, né? Da associação Maria Ione. Lá eles trabalham com parafuso, trabalham com reizado, as lavadeiras. O técnico de som aqui, vira e mexe, ele canta tuas músicas, viu? Do lado da lavadeira lá, das florzinhas lá, dos boquezinhos de rosa. Fez sucesso, viu, dona Ione? Um abraço à minha dona Deusa, que também está nos assistindo. Quem mais está ali, mestre? A Stephanie, o Silvio Santos. O Silvio Santos também está nos assistindo. Alô, Silvio! É nóis, hein? Grande guerreiro. Deixa eu ver o que mais. Marione. Fernando Porto, um abraço, meu irmão. Meus sentimentos aí pela perca do seu pai. Ok, o João Gomes, parabéns, Edmilson, obrigado, João Gomes é meu companheiro, viu, a gente somos conselheiros da cultura, da causa nordestina, somos do Conselho de Cultura lá do estado de São Paulo, né, da Secretaria de Justiça do governo, né, lutamos por essa causa nordestina. O Rogério, Stevenel, do Fandango Caiçara, Ubatuba, boa noite, meu querido, obrigado. João Mendes, o João Mendes, boa noite, mestre João Mendes. João Mendes, quinta-feira, o senhor vai estar ao vivo aqui com a gente. Quinta-feira, o senhor João, ele vai estar falando lá do grupo dele, falando sobre o boi, né, que ele é um artesão, né, e tudo que é ligado ao reizado, de boi, a dança, então eu estou convidando, tá? Para não sair fora do tema. Então, como ele tem lá o boi, ele vai falar sobre a confecção do boi, vai falar das músicas do boi, né? O que significa cada cantoria, ok? Então, eu estou procurando focar mais nesse tema, ok? Então, mestre João já vai se preparando aí para quinta. Roberto, os teus vídeos, nós estamos com eles, né, aqui separado. Nós vamos fazer um dia de live e vamos colocar o seu vídeo, colocar o vídeo do mestre João, vamos colocar o vídeo da nossa mestra Maria, tá? A dona Ione, viu, dona Ione? Grava aí também uns vídeos aí de sapateado de reizado, manda para mim, editado, porque nesse dia a gente vai estar mostrando sobre as pisadas do reizado. Então o mestre Roberto, ele já fez o dele, né, ensinando que é chula, né, mestre? Gostaria que você finalizasse
a sua fala falando sobre a chula. Fala o que é a chula dentro do Reisadas Pisadas. Antes, mestre, eu queria que você falasse o reisado. Ele usa o chapéu, né, com as flores e os vidros, né? Aqui nós falamos que o vidro ele é amuleto contra o mal olhado das pessoas, né? Para refletir de volta para a pessoa. Aqui é o que o Zacarias falava. Isso daqui é o nosso amuleto, para que a inveja e a discórdia não chegue na gente. Olhou com mau gosto, já vai refletir e volta para a pessoa. O que significa as flores aqui no chapéu aí para vocês? Tem várias discussões sobre isso, né? O uso de chapéu me parece a questão do trabalho no campo, né? No campo se usa muito essa questão do chapéu. E essas flores me parece também como se fosse uma coleta de flores no campo. Eu já ouvi uma narrativa, né? Uma história de um mestre, que ele diz que as fitas do reisado eram ramas das flores que as mulheres estavam colhendo nos campos, né? Porque, como você sabe, né, pelo que a gente falou aqui, se a gente for contar em anos, o reisado é milenar, né? Então, desde lá da Idade Média na Europa, que vem parar por aqui, né, são coisas que sofrem inúmeras, incontáveis transformações, né, que ganham elementos variados de várias localidades, de vários países, de várias culturas. Então, tem já esse aspecto de coleta, né? E você vê que o reisado tem a maioria mulher, e geralmente quem faz coleta são as mulheres mesmo, né? Comumente são as mulheres que trabalhavam na colheita, porque era um serviço mais leve, né? Então, em função disso, essas flores, né? A narrativa explicativa para isso que a gente tem é essa. Sobre o espelho, é isso que você falou. O que eu já ouvi é que usado como amuleto para combater olhado, né? Mal olhado. Porque o reisado, né? Sempre, as dançarinas do reisado sempre teve essa questão do brilho, do poder, delas bem arrumadas, maquiadas. Isso não era comum para mulheres antigamente. A mulher que se maquiava, ela estava ultrapassando o papel e o limite que era dado para a mulher, né? A mulher que tanto que até hoje aqui isso está muito fraco, mas a mulher que usava batom vermelho dizia dançarina de reisado, de um modo pejorativo, como se fosse um demérito, né? Uma mulher que não cumpre o papel definido de dona de casa, de que não dança, que não pode se divertir, que é muito isso, né? Então, muitas atenções eram voltadas para eles, né? Por causa do brilho, da forma como eles andavam. Então, tem essa questão de se proteger dos maus olhares, né? Tinha isso também. Outra coisa, quando você vê que hoje, né, nós usamos muito lantejoula. Lantejoula é uma coisa da indústria, né? É uma coisa bem atual. E para você ver como os grupos folclóricos são dinâmicos e eles vão se moldando os contextos, né? Os avanços da sociedade. E antigamente, aqui em Sergipe, você sabe como era o brilho que eles faziam? Eles trituravam, né? Pisavam o espelho e passavam cola e colavam no chapéu, porque não tinha lantejoula, não tinha nada disso. Não tinha glitter, hoje tem o glitter também, que já está quase em desuso também, a lantejoula o substituiu. Então, agora o espelho permanece, como uma questão de olhado, né? De combater olhado. Gabriela, a minha nora também está nos assistindo. Boa noite, Gabi. Eu gostaria de parabenizar a todos os mestres, mestras, fazedores de cultura que estão nos assistindo e que mantém viva essa cultura aí em Sergipe ou em outros lugares, independente de ser reisado ou não, uma folia de reis, uma congada. Parabéns a todos, porque essa semente ela não pode se acabar, né? Eu em breve vou estar me aposentando, que eu já falei, né? Meu filho provavelmente seja meu substituto, né? Estou aí vendo direitinho o que eu vou fazer, mas já estou há 32 anos, né? Aí eu estou ouvindo muitos conselhos, né? Antes de fazer o que eu estou pensando.
né? Também não vai ser para logo. Eu tenho o ano que vem, eu ainda tenho que estar à frente do reisado, que tem coisas para acontecer. E assim que eu decidir definitivamente o que eu vou fazer, eu tenho que passar para alguém que não vai afundar essa história, né? Eu tenho que tomar cuidado, né? E, mestre, muito obrigado, sou grato a você, entendeu? Você, como sempre, se destaca na sua fala. E cada dia mais eu sou seu fã, sabe disso? Você é um menino que aprendi muito com você, por mais que eu seja mais velho de cultura, isso, aquilo, mas eu busco muita coisa com você, né? Você é um rapaz que está aí à frente do Rezado Balestrela, passa por dificuldade, mas a gente sabe que é um grande guerreiro, não deixa cair. Eu quero mandar um abraço aí para todos que fazem dessa família linda aí, né? A sua família, a sua mamãe, papai, a Bruna, a Dona Deusa, aos seus brincantes, tá? Um abraço, fala que eu mandei um abraço a todos, ao sanfoneiro, enfim, a todos, os músicos. E eu vou estar sempre torcendo por você para que venha ajudas aí para vocês, né? Porque aqui no litoral, não pense que as coisas é fácil, não é. É difícil, mas a gente aqui tem mais uma atenção por a gente estar mantendo essa tradição. Somos o único grupo de reisado aqui no estado de São Paulo, né? De Bahia para cá, representando essa dança daí de Sergipe, só tem nós. Né? Só a família mesmo do Zacarias que mantém essa tradição. Então isso faz com que a gente consiga um destaque um pouquinho a mais. Não que nós somos melhor do que ninguém, porque uma coisa eu sempre falo, dentro da cultura não existe o melhor e o pior. Porque cultura é uma coisa só. A cultura, quando nós sobemos no palco, não é para mostrar, e sim para mostrar a dança. Passar para aquelas pessoas que estão lá embaixo a nossa mensagem, né? E quando as pessoas aplaudem, isso nos deixa feliz. Porque eu sempre falo nas minhas apresentações, a palma ela é um incentivo ao artista que está em cima do palco. E o artista ele tem que se destacar em cima do palco em respeito àquelas pessoas que elas estão ali para ver a dança, né? Ver o que as pessoas vão fazer. Então, eu procuro sempre passar isso para os meus brincantes, entendeu? Quando subir no palco, esquece tudo que ficou lá para trás, lá no Guarujá, e daqui para frente é trabalho. É fazer a dança, mostrar para as pessoas o que é o rezado, procurem cantar, procurem rir, não fiquem de boca fechada, porque o grupo de boca fechada é muito feio, né? Eu cobro muito isso do meu grupo, infelizmente tem pessoas que acabam não acatando isso, mas depois eu chamo a atenção, porque isso é feio, né? O grupo tem que estar sorridente, tem que transmitir algo de bom para as pessoas, né? Já estamos a 1h03, né? Estamos estourando o tempo. Eu queria que você finalizasse. Se quiser finalizar cantando alguma coisa ou agradecendo as pessoas, fica à vontade. E a dona Ione vai se preparando, hein? Logo, logo eu vou estar entrando em contato com a senhora, tá bom? E o mestre Roberto vai voltar em breve, porque temos muitas coisas ainda para falar sobre o reisado. Ainda temos ainda a parte do boi para ser falado, tem a parte do ressuscitamento, né? Quando mata o boi, do vaqueiro. Então o Roberto ele vai passar essa experiência todas para vocês, tá bom? Mestre Roberto, o senhor fica à vontade para finalizar a sua fala. Eu queria agradecer, primeiramente, pela sua amizade, né? É mais do que uma amizade, eu lhe considero como um irmão mesmo, e você sabe o quanto a gente se respeita e quanto a gente somos, de fato, quase que confidentes. E eu quero dar um abraço também para a sua família, para Lucas, que está aí, em nome dele, estender esse abraço aos seus outros filhos, à sua mulher, porque eu tenho um carinho especial, Ana, um abraço para ela também, e a todos os seus brincantes da associação, do Reisado e das outras manifestações de danças que você faz aí.
Quero mandar um abraço especial a todos os mestres, a todos os fazedores de cultura, brincantes de boi, de reisado que estão acompanhando a gente. Um especial abraço para a dona Ione, minha amiga querida aqui de Sergipe, que você já se referiu aí a ela. Ontem a gente tinha também a mestra Marilene, né, de lá de São José, estava acompanhando também, não sei se hoje ela está. Um abraço também a todos do grupo lá da oficina de reisado. E, enfim, sim, sobre a questão da chula, né, que você falou e eu acabei esquecendo. A chula só para não furar a sua pergunta, é uma dança, é um momento de aceleração, né, dentro do reisado. É simplesmente uma dança. Então, muito obrigado pelo convite e estou à disposição para quando você precisar. Sim, quer que eu cante? Cantar o quê? Diga aí a música. Mande chama a Dona mande chama a Dona Deusa pra apanhar maracujá, pra apanhar maracujá. O verde é pra fazer doce, o verde é pra fazer doce, o maduro é pra chupar, o maduro é pra chupar. Eu vou, panha maracujá, na barra da saia, panha maracujá. Eu vou, panha maracujá, maracujá maduro, panha maracujá. Valeu. Encerrando a nossa live, a nossa aula de número 5. Um beijo no coração a todos, fiquem com Deus. Quinta-feira temos um encontro marcado com vocês, com o mestre João, tá? Lá de Sobral, lá do Ceará, ok? Mestre João vai se preparando. Meu boa noite a todos. O Lucas se despede de todos vocês. Meu técnico de som aqui, Rafael Batista, que está ali escondidinho. É uma pessoa muito importante dentro daqui do nosso estúdio. Obrigado, gente. Fiquem com Deus.